É isso aí, torcida do Vascão. Bora para mais um pós-jogo. Pessoal do Vascão está na grande final da Copa do Brasil. É, pessoal, não deu pro Fluminense. O Vascão com o Léo Jardim brilhando nos pênaltis se garante na grande final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Torcedor vascaíno já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Agora bora pro conteúdo. Sempre muito transparente nas coletivas, ora muito cobrado, ora o torcedor comemorando a transparência do Pedrinho, do presidente, assim como a do Fernando Diniz também, que nas coletivas também sempre muito claro nas suas análises. O jogo de hoje, você falou para o Robert Renan, quando ele tem ali um Puma improvisado do lado esquerdo, eu imagino, Mansur, que a obrigação dele deve ter sido dobrada, né? Para fazer essa cobertura, né? Até porque o Puma não tem esse cacuete de jogar do lado esquerdo, né? Isso, e no lance do primeiro gol do Fluminense, o primeiro gol do jogo hoje, de fato é por ali que o Fluminense cria um envolvimento, né? Eu acho que a questão nem é só o lado esquerdo, né? O Vasco tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, teve, né? Então é evidente que tem questões ainda defensivas. Agora, a chegada dele e do Cuesta são uma guinada nessa temporada do Vasco em relação à questão da dupla de zaga, que era um problema que se arrastava ao longo do ano, com atuações muito inseguras de quem passasse por ali. Era uma necessidade que o Vasco conseguiu. O que a gente está vendo dessa grande festa, assim, é sempre bom a gente contextualizar, né? As Copas, elas permitem uma situação. Corinthians e Vasco tiveram temporadas de grandes oscilações, de problemas, de dificuldades, de momentos de preocupação na tabela do Campeonato Brasileiro, e são clubes que precisam, de alguma maneira, serem resgatados, com problemas financeiros graves, endividamentos, dificuldades com receita. O Corinthians menos dificuldades com receita, mas um endividamento gigante, e o Vasco com dificuldades mesmo para manter o dia a dia, a procura de um investidor que seja um novo comprador da SAF, enfim. Essa final é para eles, para essas duas torcidas também, uma oportunidade mesmo de um resgate, de uma conquista nacional que parecia, que ao longo da temporada parecia um pouco distante, e a Copa, bem ou mal, é esse caminho. Então a gente vai ter, acho que, dois jogos gigantescos, assim, em termos de envolvimento de duas torcidas de massa gigantes do Brasil. E com uma ideia de jogo diferente uma da outra, né? O Dorival tem uma ideia completamente diferente da do Fernando Diniz. Fernando Diniz, com esse trabalho que a gente já conhece a longo prazo de posse de bola, de construção. A gente estava ao lado aqui recebendo o Robert Renan, que tem esse talento para fazer essa construção na primeira linha, né? Olhando para o time do Vasco hoje, Thiago Mendes fez um bom papel, um bom jogo hoje, porque durante a temporada o Hugo Moura normalmente fazia essa função, às vezes vinha para ser o zagueiro, e hoje o Thiago Mendes, eu acho que nessa função fez um bom jogo, né, Mansur? A minha sensação é que ele demorou um pouco a conquistar a confiança do Diniz, que ele estava pronto para ser esse homem ajudando na saída de bola, e muitas vezes, como o Barros vem entre os zagueiros, quem o auxilia nesse início de construção é o próprio Coutinho, que vem participar um pouco mais de trás. Aparentemente também teve uma questão de uma demora dele para entrar em forma, e acho que jogo a jogo ele vai tendo um crescimento. Acho que hoje ele foi um jogador importante tanto para iniciar a jogada quanto para evitar um pouco dos contra-ataques do Fluminense. Tinha questão de vigilância ao Acosta num setor ali entre defensores e meias, e era preciso ter atenção, que é o principal jogador de criação do Fluminense. Eu acho que ele está numa fase de crescimento, assim. Agora vai ser uma final de termos de meio campo bastante dura, porque o Corinthians tem com todas as oscilações que teve ao longo da temporada, que o Corinthians nem sempre teve os seus principais talentos à disposição. Mas o Corinthians tem no seu time titular, o Corinthians tem bastante talento do meio para frente. A gente vai falar mais para frente do jogo do Corinthians também com o Cruzeiro lá na Neoquímica. Vou falando aqui, você citou aqui algumas vezes, Mansur, o Felipe Coutinho. Jogador, enfim, extremamente qualificado, fisicamente ele não alcança mais aquele nível, isso não é uma crítica, é um processo completamente natural, e dentro desse sistema de Fernando Diniz, e num jogo que o Ryan e o Gomes precisaria mais desse criador, acho que ele ficou muito longe do gol, né, Mansur? Exatamente. Se a gente pensa, não é novo nos times do Diniz esse expediente de trazer um meia bom passador para iniciar a jogada bem. Qual é a diferença, eu acho? No Fluminense,
quando o Ganso vinha atrás iniciar a jogada, o Fluminense, quando ele acertava esse primeiro passe, colocava o Fluminense adiante, perto da área adversária, o time ainda pausava, se colocava ali e começava a construir. O Vasco tem jogadores, especialmente pelas pontas, que aceleram mais o tempo todo. O Ryan é bastante vertical, o Andrés Gomes é bastante vertical, e às vezes o Vasco termina as jogadas antes até que o Coutinho tenha tempo de se aproximar e participar como homem do último passe. Ele acaba sendo o iniciador de jogadas e às vezes fica um pouco menos presente nesse último passe. Acho que é algo, se o Vasco conseguir dosar um pouco mais de ritmo, eventualmente acelerar e às vezes pausar um pouco mais a construção das jogadas, o Coutinho pode também passar a ser mais presente nesse último passe. A gente está rodando os melhores momentos desse jogo, do Vasco contra o Fluminense. Um jogador que fica, obviamente, quando você consegue avançar e dar um passo importante para uma final de Copa do Brasil, mas a gente falando do jogo e tentando lembrar do que foi acontecendo durante os recortes da partida, o Vasco faz um gol contra com um jogador hoje de seleção brasileira, Paulo Henrique. Que hoje não foi bem, né? Que hoje ele ficou distante do que ele vinha fazendo ao longo dessa temporada e merecidamente convocado para a seleção, né, Mansur? É possível, não sei se você acha que é possível que o lance tenha tirado um pouco da confiança dele no jogo e tenha feito ele afundar um pouco. Eu fiquei na dúvida vendo o lance, se ele parece que faz um primeiro gesto de tirar com a perna esquerda, que talvez ele tivesse mais equilibrado para tirar com a perna esquerda, e depois ele resolve dar uma rebatida de direita, e aí talvez seja a perna de confiança dele, mas ele não estava tão equilibrado e ele nem estava tão pressionado assim as costas, né? É meio difícil de explicar um pouco esse lance. O que esperar desse Vasco, Mansur, para esse primeiro jogo, né? O Fernando Diniz, normalmente ele não muda a característica do time dele, mesmo jogando fora de casa. Se a gente pegar os números do Vasco, o Vasco ele não empata, né? Ou ele perde ou ele ganha. Porque ele assume riscos. A essa altura do campeonato, não tem como. Vai ter uma mudança de postura ou a gente vai ver o mesmo Vasco jogando fora de casa? Eu não acho que você altera o que você fez, vamos dizer, 6 meses em 3 dias para um jogo final. Acho que talvez você crie mais insegurança do que propriamente uma estratégia que surpreenda o adversário. O que eu acho é que o Vasco tem hoje armas que permitem ao Diniz, por vezes, abraçar um tipo de jogo um pouco diferente daquele que a gente idealiza como o jogo do Diniz. E o primeiro tempo foi um pouco disso, que são esses jogadores que gostam de correr no espaço também. Ele não depende mais, esse time do Vasco, do Diniz, ele é diferente dos outros trabalhos dele. Ele é um time que às vezes tem uma estrutura para atacar um pouco mais fixa, com posições mais ocupadas pelos jogadores de frente. Nem é aquele time que junta todo mundo em torno da bola sem posição fixa. Ele é um pouco mais, tem uma estrutura um pouco mais fixa para atacar. Isso já é uma grande mudança. E é um time que, quando tem essa oportunidade, acelera em transição um pouco mais rápida, que talvez seja o que vai pedir especialmente o primeiro jogo da final. Então eu acho que ele vai tentar construir, vai tentar sair pelo chão, vai tentar ao máximo ter a bola e fazer o jogo acontecer, mas tendo essa possibilidade de acelerar com o Ryan, com o Andrés Gomes, com esses jogadores mais corredores do espaço. Bom, eu não sei se o Rizek está lá a posto junto com o Losetti, com o Felipe Melo, para a gente colocar eles nesse bate-papo, falar um pouco do que aconteceu nessa noite bonita, né, Mansur, aqui no Maracanã, lotado. A torcida do Fluminense também fazendo uma festa muito bonita, mas no final, a do Vasco também, mas no final a do Vasco sai contente. Ainda temos torcedores vascaínos aqui no Maracanã comemorando. Rizek, passa a bola para você. E aí, o que vocês acharam da partida? Estão de acordo com a gente aqui, com as nossas análises? Fique à vontade, meus amigos. Obrigado, Dena. Começa com uma informação. Você estava aí com o Robert Renan sonhando com o São Januário, mas já chequei com a CBF, inclusive. É 0 a chance da final de domingo sem São Januário. 0. Quarta-feira, 9h30 da noite, Neoquímica Arena, jogo da ida. Domingo que vem, 6h30 da tarde, Maracanã, jogo da volta. E aqui no estúdio comigo estão Alexandre Losetti e Felipe Melo. Fala, Losetti. Tudo bem, Rizek? Boa noite para você, Felipe, amigos do Maraca, Denilson Mansur. Cara, eu acho que os dois confrontos terminaram empatados, mas os pênaltis fizeram justiça aos times que por mais tempo foram dominantes na soma dos dois confrontos. O Corinthians puseram fora e dentro de casa. E a gente terá, Rizek, os dois treinadores interinos da seleção brasileira no ciclo, fazendo a final da Copa do Brasil. Um era interino oficial, né? O Fernando Diniz foi contratado para sair um ano depois, mas acabou saindo antes. O Dorival Júnior foi contratado em tese até a Copa, mas a gente sabia que era só até o Ancelotti aceitar, também acabou saindo antes do que se imaginava.
os dois que saíram mal da seleção, saíram com resultados ruins, com campanhas ruins, e tem a oportunidade de uma redenção agora ainda em 2025. E ó, hora de botar emoção, vou colocar o Felipe Melo na conversa. Quem contrata o Fernando Diniz, contrata emoção. Foi treinador do Felipe. Não tem meio termo com o Diniz, contrata emoção. Inclusive a estreia dele no Vasco, na Copa do Brasil, é contra o Operário, em casa. O Felipe havia dirigido o jogo na ida. O Diniz estreia na Copa do Brasil na volta, foi 1-1 na ida, na volta. E já foi para os pênaltis. Já passou era a terceira fase, já passou nos pênaltis. E o ano do Vasco é assim, ó, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Como ele vai terminar, a gente não sabe. Mas o homem traz emoção. Felipe Melo, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite amigos aí no Maracanã. Acompanharam uma grande festa, sem dúvida alguma. O Diniz é isso, cara. O Diniz é isso. O Diniz, ele como o próprio Robert Renan falou, né? Ele te dá tudo aquilo que um atleta precisa para trabalhar, para fazer realmente, para ter coragem, é o que o Diniz faz no dia a dia, né? Por isso que ele ganha um atleta. Ele ganha atleta porque ele sabe lidar com pessoas, com o ser humano. E eu acho o jogo do Corinthians e Cruzeiro, eu achei o Corinthians no primeiro jogo jogando fora de casa melhor, depois o Cruzeiro no jogo de hoje achei por maior parte do tempo melhor. No jogo de hoje eu achei o primeiro jogo, por exemplo, entre Fluminense e Vasco e Fluminense, o Fluminense começou melhor o primeiro jogo. E o Vasco depois parou de jogar, o Vasco depois virou o jogo. Hoje eu achei o Vasco melhor durante a maior parte do tempo do jogo. E o Vasco acabou tomando um gol, né? Mas eu quero ressaltar algo que poucas pessoas viram. Eu joguei com um atleta chamado Vitor Luiz. O Vitor Luiz vem há muito tempo sem ter sequência no Vasco, sem ter oportunidade no Vasco. E isso para um atleta é muito difícil. E o Diniz, ele colocou o Vitor Luiz aos 90. Aos 45 do segundo tempo foi quando o Vitor Luiz entrou. E há de ressaltar e palmas para esse atleta que teve sangue frio para entrar e num jogo tão decisivo, um atleta que tem tempo, que não tem sequência de jogo, entrar e fazer o gol de pênalti. E bater o pênalti bem. Tanto que quando ele comemora, você vê que ele extravasa bastante. Ele agradece a Deus e extravasa bastante. É bom, porque poucos têm a personalidade que o Vitor Luiz teve de entrar, mesmo sem ter uma sequência de jogo, bater o pênalti, converter e fazer o gol pro Vasco. Você está citando sem citar o Gabigol, que mais cedo entrou para bater pênalti e não conseguiu? Não tem nada a ver, de fato, porque o Gabigol ele já fez outros gols decisivos. O cara é muito decisivo. E vem tendo sequência. Querendo ou não, ele entra nos jogos do Cruzeiro. O Vitor Luiz não. O Vitor Luiz ele não vem tendo sequência. E assim, é difícil. Eu bati alguns pênaltis decisivos e perdi. E é muito complicado, e eu jogava. Imagina para quem não tá jogando. Tem que ter muita personalidade, tem que ter muita realmente fé. E mais do que isso, eu acho que o Diniz deve ter dado para ele vai lá e bate, se perder, não tem problema. Vai lá e faz o que você fez no treino. Sabe, isso é muito importante, essa confiança que o treinador dá pro atleta, sem dúvida alguma. O desavisado que estava vendo no Sport TV hoje podia até se perguntar, esse jogador tá no Vasco, entrou e fez um gol importantíssimo na disputa de pênaltis. É isso aí, torcida do Vascão. Bora aqui, pessoal, para este pós-jogo. O Vascão tá na grande final da Copa do Brasil. Vitória nos pênaltis com Léo Jardim brilhando. Vamos aqui com linha de passe, pessoal, trazendo as últimas notícias do Vascão. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para este pós-jogo do Vascão na grande final. 2 pênaltis também no confronto contra Fábio, também outro goleiro histórico aí do futebol brasileiro e pelo número de jogos do futebol mundial também. Linha de passe vai fazer um intervalo rápido. Volto já com já começamos faz tempo, né? Na realidade, o YouTube já bombando aqui. Quem não viu, perdeu, né? Quem não viu, perdeu. É uma tradição aqui no Linha de Passe. Quem não viu, ó. Quem não viu, Vitor Birner, do nosso React no YouTube, perdeu uma das maiores atuações de previsão de perda de pênalti que eu já vi na minha vida. Eu faço isso sempre. Mas agora não tá filmado. No YouTube. É isso. E eu convido vocês, sempre que tiver assim, tem linha de passe, tiver um jogo que pode ir pros pênaltis,
a gente sempre tá aqui um pouquinho antes fazendo o react dos pênaltis. Tá virando uma tradição já. Então, quando tiver pênaltis, dá uma olhadinha no YouTube. É sempre divertido, né? Com o time dos outros, então, uma beleza, né? Com o time dos... Olha, graças a Deus, o meu não tá jogando. É isso aí. Eu tô tão feliz que meu time não tá jogando. Esse final de semana não tem nada que ver. Chega daquela toxicidade. Como a performance de Birner sensitivo. Olha, a partir de hoje, você que conhece Márcia Sensitiva, veja Birner Sensitivo, que esse homem adivinha tudo. E teve confusão. Tá fora. E teve confusão envolvendo o Ryan ali. Aí é injusto falar que é só o Ryan, deve ter mais gente e tal. Não sei de quem partiu. Aparentemente, que a gente tá apurando ainda o que aconteceu. Temos equipe lá para apurar também, mas alguma coisa envolvendo ali o Ryan. Não sei o que foi. A gente vai tentar entender, vamos ouvir também o jogador envolvido. A imagem que a gente viu parte do Lima reclamando com o Ryan. Exatamente. Mas a gente não tem o que aconteceu antes. Exatamente. O Lima está reclamando com ele por alguma coisa que ele fez. Por isso que a gente imagina e aí vira a confusão generalizada. Isso é um perigo, porque o árbitro ainda... Exato, para a final, né? Isso ainda, atrapalha a final. Para efeito de relatório do jogo, é jogo. Ele pode dar vermelho. É meu tio. Meu tio, é sério mesmo. Não. Meu tio é chefe de segurança ali do Fluminense, olha lá, ó. Quem é? Aquele ali de camisa azul. Camisa azul? Jorginho. É sério, pô. Meu tio tava botando ordem ali no barraco, hein, rapaz? Olha Desespero. Olha o teu tio lá ainda. É isso. Agora, é sério mesmo. Bom, perguntar pra ele. É grande que não já isso. Esse aqui, ó. Esse aqui de azul, ó. Pô, manda uma mensagem pra ele pra saber o que aconteceu. Agora ele não vai mesmo responder. Pelo tamanho dele, né, Jailson, não precisa nem dizer porque ele trabalha, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Jailson, manda mensagem pra ele. Vou mandar mensagem pra perguntar. O que aconteceu aí, tio? O que houve? Aí, ó. E seguiu. E o que o Calçado chamou a atenção é fato, porque, por exemplo, o Ryan, você vai pra súmula e tal, pô, o Ryan tem sido importante pro time do Vasco. É o melhor jogador do time. Foi bem na ida, bateu com muita personalidade o pênalti hoje. E talvez o Ryan seja, da final, o melhor jogador em atividade. Da final. Vamos começar por aí o nosso papo? Da final, sim. Porém, assim, dando uma de Birner sensitivo, ninguém vai tomar vermelho dessa confusão. O árbitro não vai tirar o jogo. Ele não vai. Pô, era papo do estraga a final. Ele não vai bancar um desfalque e o mundo na orelha dele amanhã. O mundo vascaíno, né, na orelha dele, né? Porque aí o Vasco tá no final. Principal prejudicado. A gente viu ali uma finalização do Ryan no começo do jogo, então vou começar aqui pelo Zupa. Começa. A classificação do Vasco passa pelo Ryan, é isso? Passa. Boa noite, William. Boa noite a todos. Um abraço ao fã de esporte. Parabéns ao vascaíno que nos assiste. Parabéns ao corintiano que nos assiste. Teremos uma bela final da Copa do Brasil. Passa pelo Ryan pelo jogo da ida, né? O Ryan jogou bem hoje também. O Ryan não fez estrago hoje porque ele encontrou pela frente dele dois quarentões que atrapalharam a vida dele. Thiago Silva. O Thiago e o Fábio que jogaram uma enormidade. Mas se o Vasco podia perder por 1-0 para chegar nos pênaltis, é porque no jogo de ida o Vasco teve os seus caminhos à vitória traçados pelo Ryan com o gol de empate e com a jogada que terminou no segundo gol do Pablo Verratti. Acho que, no geral, uma classificação justa do Vasco. Foi um jogo hoje disputado. O Vasco jogou melhor a ida do que a volta, mas foi um jogo bastante disputado. Onde o Vasco no segundo tempo estava perdendo o jogo, perdeu o jogo de fato, né? E o Vasco foi para cima. Tá aí o Thiago também ganhando na corrida do Ryan. Você falou, jogou melhor ainda do que a volta. Desculpa te interromper. Você não acha que o primeiro tempo do Vasco foi bom, não? Não, eu acho que o Vasco jogou bem. A gente vê o Fábio trabalhando, duas excelentes defesas. Acho que o gol foi até um castigo ali, até pela forma como aconteceu. Sim, o Vasco finalizou mais. O segundo tempo do Vasco no jogo da ida foi o melhor momento do Vasco nos 4 tempos que disputou. Mas assim, 2-1 num jogo, 1-0 no outro, acho que ficou de bom tamanho. E o Vasco merecia passar, não que o Fluminense não merecesse, não seria nenhum tipo de injustiça. Mas passou quem fez mais, tá aí o Fábio pegando um chute de pé direito do Ryan. E chega a final, que pro Vasco vale muito, né? A gente também vai ter que falar daqui a pouco sobre o quanto essa final vale para os dois times que chegaram até lá. Bom lembrar que o ano passado o Vasco foi semifinalista, foi eliminado pelo Atlético Mineiro, né? E agora chega a final, quer dizer, são 2 temporadas aí onde o Vasco ele consegue, mesmo com as suas dificuldades financeiras, mesmo com muita coisa para resolver. 2 semifinalistas do ano passado. Exatamente. O Corinthians cai para o Flamengo, o Vasco cai para o Galo. E chegam de novo agora na final. O Vasco e o Corinthians também com dificuldades financeiras absurdas e tem chegado em semifinais, finais. Recentemente a gente pode fazer a final lá com o Flamengo. 22. Né? Em 22 o Maracanã. E foi para os pênaltis e quase que ainda consegue o título. Agora, o Paulo Henrique,
Jogador de seleção brasileira, inclusive, né, Calçade? Esse aí vai ter que agradecer a galera, vai ter que pagar jantar pra todo mundo, porque ia pra conta dele, coitado. Olá, boa noite, né? É um acidente de trabalho, né? Essas coisas acontecem e nos piores momentos, geralmente, né? Porque ele é o protagonista, né, daquele gol do Fluminense, num início muito bom do Vasco. Eu vejo que é preciso entender os momentos dos times que chegaram à final e daqueles também que ficaram pelo caminho. Um fato muito curioso é que o terceiro e o quinto colocados do Campeonato Brasileiro, com 19 vitórias cada um, com saldo de gols, as duas equipes com saldos positivos, foram desclassificados pelo 13º Corinthians, no caso do Cruzeiro, e o 14º Vasco. Corinthians e Vasco terminaram o Brasileirão, eu estou usando o Brasileirão como um balizador, para a gente entender porque era a referência mais recente dos dois. Exato, que equipes chegaram para a disputa da Copa do Brasil. Embora seja um campeonato completamente diferente, mata-mata, até a parte estratégica, ela é diferente. Como você arma a equipe e que propósito você coloca na equipe. Porque eu jogo a primeira fora, jogo a segunda em casa, como é que eu vou me comportar? Nesse caso, assim, variava a arquibancada, o estádio é o mesmo. Né? Corinthians e Cruzeiro, sim, né? Um jogo em Minas, outro em São Paulo. Mas você pega assim, as defesas de Corinthians e Vasco, ambos tiveram 5 gols saldo negativo. E o Vasco, é a terceira pior defesa do Brasileirão, tomou 60 gols. Você fala, bom, se transportar isso, o Fluminense é favorito. Só que aí, cara, o Vasco jogou, eu acho que a postura do Vasco, que é fabricada, vamos dizer, pelo treinador, postura de um time, você tem ali os comandos individuais, mas jogadores naqueles comandos individuais, na verdade, dentro do campo, são estímulos que vêm de fora, aquilo que o treinador deseja, né? E no caso do Vasco, você vê que o Vasco, ele tentou o máximo que ele pôde se impor no jogo de ida, no jogo agora da volta. Ele poderia ter começado, para usar o exemplo do outro jogo, o Corinthians pegou o regulamento, 1-0, vantagem, botou debaixo do braço e tomou o sufoco do Fluminense no primeiro tempo. O Vasco não, falou, eu tenho a vantagem, logo eu vou aproveitá-la e jogar de outra forma. E o início foi bom. Então são posturas diferentes e o legal é, nenhum jogo é igual ao outro. Com as mesmas equipes, pode ser dentro do mesmo campeonato, cada partida é diferente. E essa semifinal aqui, essa perna, provou isso pra gente. Acho que o Vasco o Vasco, ele teve uma mudança, né? O Andrés Gomes e o Ryan são caras que modificam radicalmente a forma de jogar. Essa é uma boa chance que o Fábio pegou no primeiro tempo. Do Verratti ser hoje um jogador para uma opção de mudança de característica. Sim. E não a única característica que o Vasco tinha. Até então, pouco tempo atrás, era o Vasco do Verratti. Do Verratti no sentido de que vamos trabalhar para a bola chegar na cabeça dele. Agora o Vasco está num outro sentido. E os favoritos, por tudo que a gente tinha recentemente, era mesmo Fluminense e Cruzeiro. Porém, as duas classificações vieram em cobranças de pênalti. Então não teve assim um 3-0, um 2-0, nada disso. São placares... E com muita dedicação dos classificados. A gente falava em virada de chave. A postura do Vasco foi uma postura, eu acho que, olhando toda a trajetória do Vasco no Brasileirão, toda a dificuldade dele, dos jogadores, do Diniz, montagem de elenco, o Diniz conseguiu chegar ao final do ano tirando assim, uma energia legal, uma vibração. O time realmente atendendo aquilo que o treinador pensa, indo para dentro de campo. A execução nem sempre é a melhor possível, mas senão Corinthians e Vasco não teriam ficado na 13ª e na 14ª posição. É curioso, né, Jair, até passar para você que você pegou a palavra aí, quando a gente foi acompanhar a final da Libertadores, o discurso do Abel, da Leila, do pessoal, era a virada de chave, né? Que é virar a chave, que termina mal o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras e tal, etc. E a virada de chave, porque era outra competição, porque era Libertadores, que era outro momento, outra situação e tal. A gente não viu essa virada de chave no Palmeiras na final contra o Flamengo. Não viu, né? De quem a gente viu virada de chave mesmo foi do Corinthians, mas agora a gente está falando primeiramente do Vasco e desse Vasco que fez uma reta final assim muito ruim,
sendo goleado, em uma equipe, claro, B ali para o Atlético Mineiro, mas sendo goleado. É isso aí, torcida do Vascão. Que grande vitória nos pênaltis do Vasco, né? Tinha tudo para ser uma noite infeliz, contando ali com o erro do lateral do Vasco, que fez um gol contra. O Vasco estava tomando conta da partida. No segundo tempo teve grandes chances de acabar com a partida, o Vasco também. Então assim, o Vasco é merecidamente o time que merecia estar na final. Cara, o Léo Jardim brilha nas horas que precisa. O Fábio fez algumas defesas durante a partida, mas quando precisou realmente de um goleiro que decide, o Léo Jardim foi lá e decidiu. Cara, quando o Verratti perdeu a partida, passou um filme na cabeça. Eu acho que todo torcedor vascaíno aí. Mais uma eliminação na semifinal. Já tinha sido eliminado na outra edição para o Atlético Mineiro. E agora, né, o Vasco chega na grande final com méritos, com um goleiro que é seleção brasileira, que vai para a Copa do Mundo. Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil. Torcedor vascaíno, se você está feliz, já comenta, já deixa seu like e o seu comentário. É muito importante, pessoal, para o conteúdo ser entregue para todos os vascaínos que tá feliz. Então, já senta o dedo no like, é muito importante. Ative o sininho das notificações também. Estarei trazendo aqui para vocês muito mais conteúdo durante a noite aí, para vocês ser feliz neste domingão aí, final de ano, Vascão na final na Copa do Brasil.